Maravilha, glória a Deus. Estamos aqui novamente meditando na Bíblia. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida no nome de Jesus. Entramos hoje no livro de Êxodo. Deus ele tem falado conosco de uma forma linda, meus queridos irmãos. E eu creio que neste livro de Êxodo ele vai nos revelar coisas grandes em nossos corações. Hoje estaremos meditando em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, ou seja, capítulo 1, capítulo 2. Amém? E que você possa então, como sempre eu tenho falado, pega a sua caneta, vai grifando aquilo que Deus está ministrando no seu coração, irmãos, para que a palavra de Deus ela possa entrar na nossa mente. E quando a palavra de Deus ela entra na nossa mente, ela vai nos transformar os nossos pensamentos de uma forma linda. Então nós vamos ver aqui o capítulo 1, nós vamos ver, vai falar da escravidão no Egito, os descendentes de Jacó no Egito. Então nós vamos ver aqui os filhos de Jacó, todos morrem, José, Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos morreram. E ali eles tiveram filhos e foram os filhos dos seus filhos e foram crescendo, multiplicando naquela terra de uma forma linda. E eles foram crescendo ali no Egito. E nós vamos ver depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então começou a haver uma escravidão sobre aquele lugar. Eles viram que os hebreus cresciam muito mais do que os egípcios. Então eles temeram com aquilo, porque se houvesse uma guerra, se os hebreus juntassem contra eles, derrotaria todos eles. Então eles falaram para o rei do Egito, eles começaram por afligir eles, afligir. Então quando mais o rei afligia, mais eles multiplicavam, mais eles cresciam. E o rei começava a pôr tributos pesados sobre a vida dos hebreus. E os hebreus mais se multiplicavam. E eles tinham que, serviço de servidão, vamos dizer, fazer tijolos, Então era uma servidão dura e eles estavam crescendo. E depois o rei fez outra estratégia, pediu que as parteiras matassem todos os meninos. Mas elas não fizeram isso porque elas temiam a Deus. Elas sabiam do Deus dos hebreus. Então, um dia o rei chamou elas e elas falaram, não tinha como elas fazerem isso, porque as hebreias eram muito ágeis para ter filhos. No momento que elas chegaram lá, a criança já tinha nascido. Eram mais ágeis do que as egípcias. Então o rei ele fez uma ordenância. Pediu que todo menino que nascesse, outro decreto, vamos dizer assim, todo menino que nascesse jogasse no rio Nilo. E ali eles iam e jogavam os meninos no rio Nilo. E ali então, meus queridos, não era fácil para os hebreus. No capítulo 2 nós vamos ver, Deus escolhe Moisés e o nascimento de Moisés. Então Moisés ele nasceu, ele ficou 3 meses ali escondido pela sua mãe, mas não tinha como mais ela esconder o seu filho. Então ela fez um cesto e ali colocou o seu filho ali no rio e entregou nas mãos de Deus. E nós vamos ver então que a filha de Faraó, ela vinha todos os dias tomar um banho no rio. E quando ela veio,
ela viu algo diferente, um choro, e ela mandou a sua escrava buscar aquele cesto. E quando ela abriu, ela viu aquela criança mais linda chorando, e ela se ficou comovida com aquilo. E ela pegou aquela criança para ela criar, cuidar. E ali estava a irmã de Moisés, que ela estava vigiando o cesto. E nós vimos, irmãos, então, que a sua irmã chegou e falou que tinha uma mulher que estava amamentando. Então ela falou, vai, chama logo. E deu Moisés para a sua própria mãe cuidar. Então você vai cuidar, ele tem um certo tempo para mim. Então ela cuidou de Moisés. Mas aí nós vamos ver que então, depois ela pediu Moisés e ela chamou o seu nome, Moisés, e disse, porque das águas o tinha tirado. Então nós vamos ver no capítulo 2 que Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Porque os egípcios oprimiam os hebreus. E ali Moisés viu que estava ali um egípcio oprimindo um hebreu. E ali ele ficou irado com aquilo. E ele matou aquele egípcio. E ele escondeu aquele corpo para que não se condenasse ele. Porque se Faraó soubesse que ele tinha matado um egípcio, Faraó mandava matar Moisés. Então, 2 soldados viram aquilo que Moisés fez. Então Moisés ficou sabendo daquilo. Então Moisés temeu, ele fugiu para Midian. E ali ele estava em Midian. E quando ele chegou em Midian, o sacerdote medianita tinha 7 filhas. E ali ele estava ali. Quando ele chegou, aquelas meninas, elas estavam apacentando ovelhas. Quando ele chegou no poço, ali estavam alguns pastores. Havendo algumas discussões, Moisés chegou, entrou e espantou aqueles pastores de ovelha. Defendeu as filhas daquele sacerdote. Então, elas deram água para elas, deram água para os animais, e elas foram embora para a sua casa imediatamente. E quando ela chegou na sua casa, ela falou com o seu pai, falou com ela, mas como que vocês estão aqui já tão cedo assim? Aí elas contaram a história para o seu pai, e ela falou assim, você não trouxe ele? Então traz esse egípcio para nós, vamos dar pão para ele. Então elas foram lá e chamou Moisés, porque Moisés, ele tinha vestes de egípcio, né? Egípcia. Então, mas ele era um hebreu. Então, nós vamos ver, irmãos, que então Moisés, ele ficou na casa daquele sacerdote. Ele aceitou ficar ali. E ali, aquele homem, ele deu a sua filha para ele, a Zípora. Então Moisés casou com Zípora, naquele lugar em Midian, teve filho, e o seu filho, chamou Gerson. Então Deus abençoou ele ali, naquele lugar. E nós vamos ver a morte do rei do Egito. Então o povo ali estavam sofrendo, e eles clamaram o nome do Senhor. Clamaram, e o seu clamor subiu até o Senhor por causa da servidão. Então o Senhor ouviu a oração deles. É isso que nós temos que aprender. A oração, ela tem poder em nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.